Agora para a nossa plateia, e uma vez tenho ali o médico, o Dr. Pedia que dissesse o seu nome e que me explicasse, digamos, para além destas questões só da gripe A, mas também com a questão da gripe A, que cuidados é que os pais devem ter genericamente em termos de saúde quando a garotada começa a voltar à escola, com este tempo que temos agora, que aparecem assim umas anginas, umas constipações, enfim, de uma forma geral, em termos de saúde, o que é mais importante. Porque eu sei que o Dr. também me quer falar da questão da alimentar, que eu acho que é uma coisa fundamental. Gostava de ouvir. Então, muito boa noite, eu sou António Paes, médico. O que acho que há a dizer é que, efetivamente, há uma dimensão que nós médicos também, e particularmente na área da medicina geral e familiar, que é a promoção da saúde, ou seja, a educação para a saúde. Acho fundamental. É fundamental promovendo os estilos de vida saudáveis, promovendo os hábitos saudáveis e aproveitando até as ocasiões, até porventura de crise, como é ou poderá vir a ser o momento que se avizinha em termos de poderá acontecer de saúde pública, tomando as escolas este momento, esta oportunidade, também como uma oportunidade para educar, para promover a saúde, para promover os estilos de vida saudáveis, para chamar a atenção para a contagiosidade da manipulação indevida dos alimentos e de vários objetos, para o chamada regras de etiqueta, e tomar não este momento só pelo lado negativo, mas também terá, e de certeza que vai ter, também aspectos muito positivos. E uma chamada de atenção grande, até para outro tipo de coisas muito simples, em termos de saúde, não é? Sim. Doutor, fale-me desde já, porque o programa está a avançar, isto tempo passa muito rápido neste verso e reverso, desta sua preocupação, que aqui há momentos antes de começarmos o programa me referia, que era a questão da parte alimentar desta garotada que engorda, que Deus me livre, e que depois ficou todos gordinhos, já chega quando chegamos a mais velhinhos, ficar mais gorditos, não é? Sim, como é evidente, a escola também tem um grande papel fundamental digamos, no estímulo, mais uma vez, dos hábitos saudáveis, em promover os consumos de alimentos que são benéficos, em combater, por exemplo, o excesso de consumo de refrigerantes e de outros produtos equivalentes. O pão, muitas vezes, em vez de coisas que nós nem sabemos bem o que é que são. Então não sabem, doutor, eles sabem todos, é chocolatinhos, reboçados, chicletes. É o que é mais doce, mais fácil e mais rápido também de digerir, de queimar rapidamente, em vez de, pronto, os glúcidos de cadeia longa, os amidos, como é o pão. E agora, nos estilos de vida saudáveis, acho que é fundamental, de facto, promover o exercício, promover o consumo regrado e o fracionamento das refeições, também defender o dia começa quando as pessoas acordam, quando as crianças acordam. O pequeno almoço é fundamental. Doutor, eu estou com imensa atenção ao que está a dizer, mas eu tenho aqui um avô ao lado, que é uma instituição, isto é uma sorte. Os pais que têm os avós, penso que temos o microfone todo em condições, que são uma ajuda preciosa. Isto não é preciso carrinhas, temos um acompanhamento especialista. Há aqui uma coisa que eu ouço às vezes dizer, é verdade, que os avós estragam os netos, ou é tudo mentira? Horácio Teles, como a Fátima Torres já disse, isto é assim, eu atualmente estou desativado, por uma razão muito fácil. Mas esteve ativo muito tempo, que eu sei. Estive ativo muito tempo, tenho uma neta de 13 anos, que vive com a minha mãe, e tinha um neto que tem agora 11, tenho um neto com 11 e outro com 5. Acontece que desde que eles nasceram, viveram sempre comigo. Portanto, o senhor foi avô, foi pai, fui amigo, avô, foi tudo. Que é o mais importante. Nunca levava-os à escola, ia levar, trazer, etc. Tudo que eu pudesse fazer por eles eu fazia, assim como na parte, até falou-se aqui na parte educativa e na parte dos livros. Eu por acaso trabalhava numa firma que era a Ambar, eu fui gráfico, também fui dirigente sindical ali como professor. Pois, conhece isto tudo muito bem. Conheço isto tudo muito bem. E diga-me uma coisa, em termos de apoio aos seus netos, os miúdos que têm os avós a ajudar em casa sentem-se mais apoiados. Eu ainda quero fazer-lhe uma pergunta porque há aqui uma coisa que me parece muito importante. É que hoje em dia a miudagem tem muitas atividades.
tem mais isto, e mais aquilo, e mais aquilo outro, e depois ou anda nas carrinhas dos colégios quando há, ou então andam nos carros, ou nos autocarros com os avós, que é uma coisa ótima. O senhor também acompanhava muito a sua rapaziada nestes moldes, não é? Eu só queria falar aqui em 2 pontos. Eu acompanhei sempre os meus netos, sempre. Desde pequenos até irem para a escola, acompanhei-os sempre. E depois tira-se a contrapartida disto. Não é dizer que o avô dá tudo. Dá tudo. Normalmente dá mais que o pai, dá mais que a mãe. E não dá, é verdade. É verdade que dá. E eles até se tentam encostar mais ao avô. Avô, olha isto que a minha mãe não me dá. E tal, e o avô cai sempre. Agora queria falar aqui só num aspecto que falaram aqui na questão dos livros. Eu estive há pouco tempo no País de Gales, que é onde vive agora a minha filha. E os meus genros e os meus netos. São colégios, vocês sabem que tem professores, sabem melhor do que eu, lá é tudo por colégios. Eles a única coisa que pagam é a camisa, o pullover e as calças. O uniforme, para não serem diferentes dos outros, não é? E a gravatinha. De resto não trazem nada para casa. Nem compram livros nenhuns. Tudo fica no seu colégio. E venha para casa, não tem os tais TPC, parece que estou a dizer, vem os trabalhos de cerca, não os trazem para casa. É lá tudo feito. Portanto, em termos de apoios, acho que é diferente de Portugal. Embora estejamos melhores agora. Já agora passo-me também ali só chover ao Dr. Rui Ramos, o microfone. Doutor, há uma situação que se põe hoje em dia relativamente à miudagem, que é a seguinte, é esta questão dos trabalhos extracurriculares. Eu gostava de ouvir a sua opinião como especialista da área. Como é que isto é melhor, é pior? Normalmente, se calhar, conforme a justa medida, não é? Mas é que os miúdos hoje não têm só a escola, têm montes de outras coisas que às vezes não lhes dá quase tempo para brincar ou para não fazerem nada, que é uma coisa quase também importante, não? Claro, portanto, enquanto técnico e também portanto, enquanto pai, que também vive esta questão num contexto doméstico. Sem ter assim ideias portanto, preconceituosas sobre essa questão, eu considero o seguinte, eu acho que até, mais ou menos até portanto, ao terceiro ciclo, eu penso que realmente que as aprendizagens escolares devem ser sempre orientadas, ok? Nesta perspectiva eu considero que realmente a criança está muitas vezes num contexto doméstico, não tem muitas vezes a possibilidade de ser acompanhada. E quando isso acontece, lançamos a criança para um contexto de alguma incerteza face à aprendizagem, o que dificulta todo o processo de aprendizagem. Por isso eu não sou absolutamente contra os trabalhos de casa, até ao terceiro ciclo. Porque o terceiro ciclo, porque já temos um jovem no nono ano, mais ou menos, já teremos aqui um jovem já com uma atitude mental face à aprendizagem de muito mais ativa. Por isso, no ciclo básico, neste momento no básico, que é até do nono ano, não é aconselhável do ponto de vista da aprendizagem, da maneira como a criança constrói a sua noção de aprendizagem do trabalho de casa. Portanto, acho que realmente essa é a minha opinião e do ponto de vista técnico também, portanto, considero este modelo não é, portanto, só em termos de opinião, um modelo que tem sido testado em vários sistemas educativos e tem havido, portanto, sucessos educativos interessantes. Mesmo para combater o insucesso, devemos evitar trabalhos de casa. Nesta perspectiva, porque a criança... É curioso, não é? Aqui, exatamente. E porquê? Porque a criança... Eu queria que ficasse aqui entre os dois, porque estamos quase a terminar a segunda parte. Diga-me uma coisa, qual é a sua opinião que tem tantos filhos? Eu estou a ouvir a opinião aqui de um especialista, de um psicólogo, mas esta questão dos trabalhos de casa é muito curiosa, porque até há muito pouco tempo atrás, ou eu estarei muito errada, pergunto-vos, havia muito aquela ideia que era muito importante os meninos estarem em casa a fazer os trabalhos de casa, acompanhados pelos avós, acompanhados pelos pais, mas quando não. Qual é a sua opinião? Pela minha parte, eu também não sou favorável aos trabalhos de casa, embora acho que há determinadas coisas que o professor lhes pode sugerir como tarefas e que, se bem compreendidas pelo aluno, são benéficas. Acho que os jovens que estiverem a ouvi-los vão ficar tão contentes, não vão deixar os pais em paz. Por exemplo, no meu caso, os meus filhos têm alguns trabalhos de casa, são-lhes solicitados semanalmente. Eles têm, não muita coisa, mas têm alguma coisa para fazer ao longo da semana. Eles gerem o seu tempo e sabem que no dia tal, aliás, têm uma agenda onde anotam sempre em que dia terão de ter tal tarefa cumprida. E a senhora sabe, consegue controlar essas com tantos, consegue mais ou menos ter... Sim, isso... Deixe-me só dizer, diga-me só uma coisa, também ainda trabalha? Sim, eu sou professora também, o tempo inteiro. O Dr. Rui Ramos ri-se, realmente chama mulher de 7 ofícios, não é? Não sei onde é que arranja. Para as pessoas que se queixam de falta de tempo, minha senhora, de facto, tem que nos dar aqui a receita. Não, só controla um pouco um ou dois que são um pouco mais ariscos, tá bem, e nos outros confio e estou tranquila.